Olá, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 16. Eu sou o professor Jackson Carvalho. Muito feliz de estar aqui com vocês, ministrando mais essa aula. Vamos ver na tela o tema da aula de hoje. Olha só. Na aula de hoje, vamos trabalhar as produções artísticas e culturais de resistência e defesa de direitos, certo? E para começar, vamos começar aqui com uma reflexão. Trouxe aqui um pensamento para a gente iniciar a aula aí com a mente bem tranquila, a mente bem aberta, né? Vamos ver de quem é a citação que eu trouxe hoje. Olha só na tela. A citação de hoje é a citação dele, que é o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, certo? Ele vai dizer o seguinte aí para você, olha só. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho, caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Pessoal, vamos refletir um pouquinho aí nessa frase dele, nesse trecho aí de uma fala dele, em que ele fala de uma forma muito própria, assim, de uma forma bem direta, né, pra gente, que é o seguinte: quando a gente quer fazer alguma coisa, né, a gente quer, sei lá, a gente tem um sonho para realizar, a gente tem um objetivo em nossa vida, muitas vezes a gente tem medo de ir atrás, muitas vezes a gente tem receio de ir atrás, com aquele medo, né, de errar, de falhar no meio do percurso. Mas Paulo Freire vai dizer nessa frase que ninguém caminha sem aprender a caminhar, gente. Então, saiba disso. Ninguém vai chegar lá onde se quer sem tentar, sem buscar, sem correr atrás. E falhar, errar durante esse processo é normal, é comum. Então, se você está correndo atrás, está buscando um objetivo, saiba que é possível sim que você fale, né, que você acabe percebendo que algo deu errado, mas isso não significa que é o fim. Você pode sim retomar e continuar na sua busca ali para atingir aquele seu objetivo no final das contas, tá certo? Bom, pessoal, vamos refletir um pouquinho agora, né? A gente falou um pouquinho dessa frase de Paulo Freire, mas eu queria chamar vocês para pensar junto comigo sobre um questionamento do tema da aula de hoje. Vamos ver na tela. Vocês sabem o que são direitos sociais? Alguém consegue aí me falar, consegue pensar um pouquinho aí o que são direitos sociais? Já ouviu essa expressão em algum lugar? E se já ouviu, você sabe dizer para mim o que são esses direitos sociais? Bom, gente, então vou mostrar aqui para vocês o que são, né? Olha só. Esses direitos sociais, eles estão assegurados na nossa Constituição Federal, certo? Para quem não sabe o que é a Constituição Federal, é o documento maior dentro do nosso país, dentro da nossa república. E lá na Constituição Federal vai dizer no artigo 6º o seguinte, olha aí na tela. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, né, a questão da aposentadoria, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então, tudo isso aí está assegurado no documento, o maior documento do nosso país, que é a Constituição Federal. Só que aí você deve estar pensando, né, veja, muito bonito, né, que legal, né, quantos direitos sociais nós temos. Mas, olha só o que eu tenho para perguntar a vocês. Na prática, todos esses direitos são garantidos a todas as pessoas? Será, pessoal? Será que todas as pessoas têm acesso à educação, à saúde, à moradia, a tudo isso que a gente viu? Me respondam. Eu acho difícil, né? Eu acho que realmente é complicado, é difícil a gente perceber que os direitos sociais, eles infelizmente não chegam a todas as pessoas, não é? Então, por que não buscar lutar, né, por esses direitos? Está lá assegurado na nossa Constituição, é nosso direito.
Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas produções culturais e artísticas de resistência, algumas produções culturais e artísticas que têm esse objetivo de lutar pelos direitos sociais, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aí na tela o que nós temos, olha só. Aqui nós temos algumas provas, né, alguns exemplos de que esses direitos eles não são garantidos de forma plena para todas as pessoas. Então a gente tem algumas manchetes. Por exemplo, a primeira manchete diz aí, né, que a OCDE aponta que a educação no Brasil é desigual e favorece alunos mais ricos. Isso aí a gente não precisa nem detalhar tanto, né, gente? Acho que vocês, mais que qualquer outra pessoa, vocês que estudam, que são estudantes, percebem, né? A diferença que existe, infelizmente, essa desigualdade que existe com relação à educação. Outro fato aí que também comprova que todos os direitos não são garantidos, né, na prática, é a parte da saúde. E aí temos a manchete que diz assim, ó, a falta de vacinas leva 8 capitais a suspenderem a aplicação da primeira dose. Então, a gente está vendo mais que nunca, né, essa questão da importância da saúde pública, do SUS e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não têm o acesso que deveria ter a esse direito, não é? E temos um outro exemplo aí, que é um exemplo relacionado ao direito social da moradia. E diz o seguinte: o déficit habitacional do Brasil cresceu e chegou a 5,876 milhões de moradias em 2019, diz estudo. Gente, todas essas notícias são notícias atuais, são notícias deste ano 2021, saíram este ano 2021. Então você vê que nada assim, né? Você vê que com o passar do tempo, as coisas, apesar de terem, né, avançado e tudo mais, boa parte desses direitos ainda não são garantidos de forma plena para todas as pessoas. E quando eu falo todas as pessoas, gente, não é só sobre mim ou sobre você. É sobre aquela pessoa que mora lá numa região bem distante, de difícil acesso, né, para poder chegar lá. Será que aquela pessoa ela tem acesso à educação? Será que ela tem acesso à saúde, à segurança, não é? À moradia? Quantas pessoas a gente não tem visto também que não tem onde morar? Né? Que estão aí enfrentando na rua chuva, frio e tudo mais. Fora a falta de segurança. Então, a gente vê, pessoal, que é uma realidade, infelizmente, no nosso país. Então, na aula de hoje, vamos ver algumas produções de alguns artistas que tinham como foco, né, que tem como foco brigar, lutar em busca desses direitos, né, lutar por esses direitos sociais, e também trazer o sentimento de resistência, né? Ou seja, dizer assim, ó, a gente tá aqui, a gente tem esse direito e a gente existe, certo? Então vamos olhar na tela um pequeno trecho, olha só. Isso aqui é um trecho de uma fala de um artista de fora, né? Um artista internacional, que vai dizer o seguinte, olha só. É um dever de o artista participar dos movimentos sociais e políticos. O ativismo é justo e obrigatório. Astros como Bob, Bono e Bruce, certo? Propõem questões importantes e urgentes. Eles se valem do palco para disseminar ideias e atingir o maior número de pessoas. Nós, músicos, somos membros do público. Não estamos do lado de lá. Pertencemos ao povo. O mínimo que temos de fazer é emprestar nossa voz ao público. Isso é uma fala do artista Paul McCartney, certo? Ele vai falar sobre a importância que os artistas têm também de contribuir para garantir esses direitos sociais para todas as pessoas, não é verdade? E aí, vejam só, essa necessidade, né? Essa importância. Então hoje a gente vai ver alguns artistas brasileiros que trabalham em prol disso, né? Com essa finalidade, certo? E vamos ver também alguns movimentos culturais que têm essa função, que surgem com esse objetivo, certo? Vamos aí olhar na tela. O movimento que eu quero destacar para vocês hoje é o rap. Vocês já ouviram falar sobre o rap, consomem, gostam do rap? Se vocês gostam, provavelmente vocês devem conhecer um pouco da origem do rap, né?
Então eu trouxe aí na tela um pouco desse surgimento, de onde o rap saiu. Então vamos dar uma olhadinha rápida. Olha só, o termo rap significa Rhythm and Poetry, ou seja, em português, ritmo e poesia, certo? O rap surgiu na Jamaica na década de 1960. Este gênero musical foi levado pelos jamaicanos para os Estados Unidos, mais especificamente para os bairros pobres da cidade de Nova York, no começo da década de 1970. Jovens de origem negra e espanhola, em busca de uma sonoridade nova, deram um significativo impulso ao rap. No Brasil, pessoal, o rap surgiu no ano de 1986, na cidade de São Paulo, tá? Os primeiros shows de rap eram apresentados no Teatro Mambembe, pelo DJ Theo Werneck. Na década de 80, as pessoas não aceitavam o rap, pois consideravam este estilo musical como sendo algo violento e tipicamente de periferia. Olha o preconceito aí, gente. Durante muito tempo, tudo que vinha da periferia, tudo que era manifestação cultural, artística, que vem da periferia, lutou muito para conseguir o seu espaço, né? Conseguir realmente ser considerada cultura. A gente tem visto isso até aqui em Pernambuco, né? Não sei se vocês estão por dentro, né? Mas a gente tem aqui uma notícia recente que foi a colocação do ritmo brega, vocês devem ter ouvido falar isso na televisão, como patrimônio material da nossa cidade do Recife. Mas até chegar a esse posto, gente, de patrimônio, vocês não têm noção de quanto tempo os artistas locais, né, quanto tempo as pessoas de dentro desse movimento lutaram para conseguir, no mínimo, serem respeitados. Então a gente vê que não é uma coisa que é de um dia para o outro, né? Esses movimentos eles, que surgem da periferia, que surgem das comunidades, né, de periferia, eles têm que lutar muito para conseguir seu espaço. Na verdade, com o rap foi assim. Mas, entretanto, né, contudo, todavia, mesmo que no início o rap ele não teve essa aceitação do público, hoje o rap ele já é bem mais aceito, né? Como ele vai dizer no último parágrafo, olha só. Nos dias de hoje, o rap está incorporado no cenário musical brasileiro. Venceu os preconceitos e saiu da periferia para ganhar o grande público. Porém, não perdeu sua essência de denunciar as injustiças vividas pela pobreza, né, pelos pobres das periferias das grandes cidades, certo? E aí, para a gente analisar uma música de rap, eu escolhi uma música do cantor Emicida, certo? A música chama-se Amarelo, que tem a participação, inclusive, de Majur e Pablo Vittar. Não sei se vocês já ouviram essa música. E aí eu quis trazer, gente, porque é uma música bem interessante, uma música recente. E eu gosto muito, por sinal, tá? Fica a dica aí, depois que acabar a aula, você acessar lá, pesquisar o clipe, dar uma olhadinha. É uma música que traz uma mensagem muito forte. Essa música, ela é baseada também, ela traz aí um trecho de uma outra canção, de um outro artista, um artista que já faleceu, chamado Belchior. O nome da música de Belchior é Sujeito de Sorte. E aí, Emicida tirou um trechinho da canção de Belchior, né? Pegou um trechinho da canção e utilizou também em sua música, né? Fez o que a gente chama de intertextualidade, né? Ele acabou interagindo a música dele com a canção de Belchior. E aí eu trouxe aí, a princípio, o trechinho da canção de Belchior que ele utilizou na música Amarelo. Vamos dar uma olhada na tela, olha só. Ele vai dizer assim: presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque, apesar de muito, moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Gente, só essa parte aí, só esse início da música pra mim já é uma pancada, né? Porque eu tô aqui, eu vou lendo, eu já fico arrepiado. Só de ler
esse trecho da música de Belchior, né, que foi usada na canção de Emicida. Gente, veja a profundidade desse texto, pessoal. Quando ele fala, tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Veja o sentido de resistência, né, gente? O sentido de resiliência, de luta, de perseverança, de lutar, né, de não desistir, de vencer a batalha, mesmo que você tenha perdido alguma luta, mas você pode vencer a batalha no final. Então ele traz aí um espírito de força muito grande mesmo. Ele passa para mim uma sensação muito forte disso. E eu queria destacar também, pessoal, alguns trechos, né, de utilização de linguagem, né? Vocês sabem que a música é um texto que tem uma esfera mais poética. E sendo uma esfera mais poética, a gente tem o uso de uma linguagem um pouco mais figurada, uma linguagem um pouco mais metafórica, né? Comparações, metáforas, uma linguagem assim não tão denotativa, uma linguagem mais conotativa, certo? E nessa música a gente vai vendo aí alguns exemplos, alguns trechos em que ele fala aí de uma forma bem figurada, né? Quando ele vai falar, por exemplo, tenho sangrado demais, o que significa que ele está falando aí que ele tenha tido um sangramento real, né? O sangramento ao qual ele se refere pode ser o quê? Pode ter sido alguma perda, né? Alguma coisa que não foi bacana, que ele sofreu, não é verdade, durante a vida. Quem não tem, né, gente? Algo que machuca a gente, uma dor que a gente sente. Então, quando ele fala sobre isso, ele vai falar de uma forma figurativa, não é? Outra coisa é quando ele vai falar, tenho chorado pra cachorro. Gente, isso é uma expressão também figurativa, né? Não significa dizer que ele chorou como um cachorro, né? Ele não está querendo se comparar a um cachorro, mas é uma expressão que tem a ideia de quê? De que ele chorou bastante, né? De que ele tem chorado bastante, na verdade, né? Mas aí ele fala no finalzinho, né, que no fim das contas ele se mantém ali no lugar onde ele está, e se no ano passado as coisas deram errado, nesse ano as coisas não vão dar mais. Então, no início da música já traz uma mensagem, ó, muito boa. Vamos ver agora aí a continuação, olha só. Eu trouxe aí alguns trechinhos, tá, gente? Porque como a música ela é muito comprida, se você for pegar, inclusive, aí na internet a letra toda, você vai ver que ela é bem extensa. Então, eu selecionei alguns trechos, tá, pessoal? Mas depois fica a dica, tá? Assistam ao clipe, vejam a música, vejam a letra, pensem, reflitam sobre isso. Aí, nesses dois trechos que eu trouxe aí, um deles diz assim, olha só. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo? A fome. Para arregaçar como um ciclone, entendeu? Para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Vamos pensar aí um pouquinho sobre esse trecho, gente. Primeiro, a utilização, né, da hipérbole, né? A questão do exagero, né? O exagero que é proposital. Quando ele fala, eu sonho mais alto que drones, o que é que ele está querendo dizer com isso, gente? Que os sonhos que ele possui não são sonhos pequenos, né? Você que está em casa provavelmente se identifica com isso. Às vezes a gente quer algo para a nossa vida, a gente sonha em ser algo no futuro, mas devido às circunstâncias, às pessoas que acabam de uma certa forma nos desmotivando, a gente acaba desistindo, não é? Mas veja como o Emicida fala, e ele marca território, dizendo que ele tem esses sonhos mais altos que drone, né? E aí ele vai falar de uma coisa que é interessantíssima, né? E tem a relação com essa desigualdade. Olha só, qual é o combustível para ele? É a fome. E aí, você pode pensar, como assim? A fome é o combustível? Porque quando eu estou com fome, eu não consigo fazer nada. Eu sou assim, não sei vocês. Acho que vocês também, né, gente? Mas, quando ele fala sobre isso, ele fala sobre o quê? A fome, a dificuldade, não é? Todas as situações que não são legais, né? Todos esses problemas sociais, muitas vezes eles servem para nos encorajar. Então, às vezes, a gente que passa por situações complicadas, nos tornamos mais fortes, não é verdade?
Então, quando ele traz essa ideia, né, de que a fome é o combustível, ele fala nesse sentido, de que uma pessoa que passou por esse problema, que é um problema complicado, sério, não é verdade? No Brasil, infelizmente, ela tem ali a consciência de lutar, de correr atrás pelos seus objetivos, né? De correr atrás desses sonhos altos que ele fala. E logo em seguida ele vai falando aí sobre outras coisas, né? Enfim. Aí eu trouxe aqui um outro trecho, que é um trecho que inclusive quem canta na música é a drag queen Pabllo Vittar, que vocês com certeza devem conhecer, né? Aí vai dizer assim na música, olha só. Figurinha premiada brilha no escuro, desde a quebrada... Não, perdão, esse não é o trecho da Pabllo, tá, gente? O trecho da Pabllo é outro, mas ainda é de Emicida. Ele vai dizer assim, figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso, de gorro alto do morro, e os camarada tudo, de peça no forro, e os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Eu acho essa parte muito forte também. Porque ele vai falar aí, gente, sobre como as pessoas que são mais excluídas na sociedade, elas são vistas muitas vezes, não é verdade? Então a gente vê que algumas pessoas, né, sejam as pessoas negras, sejam as pessoas LGBTs, enfim, essas minorias, muitas vezes elas são vistas de uma forma negativa. E elas são meio que taxadas de uma forma pejorativa, ou seja, de uma forma ruim. E, na verdade, isso é totalmente inaceitável, gente. Então ele vai falar aí, ó, que essa figurinha premiada brilha no escuro, desde a quebrada avulsa. E aí ele vai dizer aqui logo em seguida a questão aí, ó. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Então, ele fala aí sobre essa coisa, né? Essa vida, né? Difícil, né? A dificuldade e como as pessoas elas são vistas, né? Vivendo por essas situações aí, por outras no mundo, tá? Bom, para finalizar a música, vamos ver o último trecho, que é exatamente o trecho que eu tinha falado antes, acabei me enganando, que é o trecho em que Pabllo Vittar canta na música. Ele vai dizer assim: permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor, figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes e dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. E aí, antes da gente compreender esse trecho da música, que é um trecho bem forte, eu queria destacar a linguagem, né? Você vê que no rap, a linguagem é a linguagem das pessoas do meio do rap, né? A linguagem de onde o rap surge, né? Então, é a linguagem mais coloquial mesmo, a linguagem mais usada pelas pessoas da periferia, né? Então, isso é uma marca muito forte aí, linguística no rap, né? Quando ele fala fazer de nós sumir, né? Tem um outro trechinho antes aí na parte anterior também, que ele fala também de uma forma assim. Então isso é uma coisa bem marcada no rap, tá? E aí nesse último trecho, gente, fica a reflexão para vocês. Dá pra gente tirar várias ideias a respeito disso, certo? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho. Mas, por fim, queria deixar esse recado, né, para vocês que nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas presentes em uma sociedade, temos uma importância muito grande, um papel forte para que nós possamos garantir esses direitos, que não são direitos que foram criados do nada, são direitos que estão lá na nossa Constituição Federal, gente. Então são nossos direitos. Direito à educação, à saúde, à moradia. E se tem pessoas que não têm acesso a esse direito, então quer dizer que alguma coisa está dando errado, não é verdade? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, vamos pensar também, olhar para o outro,
Não é pelo fato de eu, por exemplo, viver em uma casa, conseguir me alimentar, ter acesso à educação, que eu devo levantar minhas pernas no sofá, não me preocupar, não me interessar, porque eu sei que vai ter gente igual a mim que passa por esses problemas. Então isso é muito cruel e é muito egoísmo da nossa parte a gente não se importar com essas vivências. Ok, gente? Então fica meu muito obrigado para vocês hoje, na aula de hoje. Foi bacaníssimo falar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E deixa aí meu abraço para cada um. Um beijo para os meus alunos que estão assistindo também às aulas, acompanhando. Um abraço para a equipe da EducaPE. Obrigado de coração. Até a próxima aula.